Cristo através da Bíblia. Jesus, o Salvador sem pecado. A figura na cruz do meio não tem a sombra de pecado. Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Imaculado, abençoado, mesmo numa cruz de pecador. A santidade de Jesus ilumina o céu. Muitos poderiam ter falado a favor de Jesus, mas ninguém o fez. Até agora, a mais amável palavra dos lábios de um ladrão, ele faz o seu pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. O Salvador vira para o filho pródigo a cabeça pesada e promete: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Para aquele ao pé da cruz, o diálogo foi curioso, mas para aquele ao pé do trono, o diálogo foi ultrajante. Não podia imaginá-lo. Como poderia o ladrão ir ao paraíso? Como poderia uma alma salpicada de pecado ir ao céu? Como poderia um pecador ser salvo? E eles logo veriam. Um anjo moveu-se ou um demônio mexeu-se ao ouvir a resposta da oração. O pecado do ladrão e de todos nós ladrões deixa o passo para Jesus. Minúscula mancha, a princípio, depois flocos grandes e finalmente camadas de imundícies. Todo pensamento mau, toda ação vil, os devaneios do ladrão, sua blasfêmia, sua ganância, seu pecado, tudo agora cobrindo Jesus Cristo. O que repugna a Deus, o cobre agora seu filho. Aquele que não tinha pecado torna-se cheio de pecado. O que era cheio de pecado torna-se sem pecado. E a troca mais fantástica da eternidade. Paulo explica assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra, meus amados irmãos, minhas irmãs, ela fala de Jesus. Jesus, quando estava agonizando em uma cruz, ele que era santo, que era justo, que não tinha nenhum pecado, que não tinha cometido nenhum crime, agora estava condenado a morrer no madeiro, no meio de dois ladrões, um que blasfemava à sua esquerda e o outro que estava à sua direita. Agora Jesus estava sendo abandonado, sendo massacrado pela ira do poderoso Deus, daquele que era seu pai, porque ele agora estava cheio de pecado. Então caíra sobre ele toda a ira, todo o furor daquele que era santo. O pecado abominava ao Senhor Deus. Então Deus, saciando a sua ira sobre seu filho, o matando, e ele suportou tudo isso por amor a todos nós. Mas o mais importante é que aquele ladrão teve a capacidade de reconhecer o seu pecado, de reconhecer que era um pecador, que era um criminoso, que era um malfeitor, enquanto estava ao lado daquele que era o maior rei, poderoso, justo, imaculado, sem mancha, Jesus. E ele olha para Jesus, mesmo agonizando, e diz: Senhor, o mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Era um privilégio para aquele homem reconhecer. Creio que grande foi a alegria do coração daquele homem e na alma, ao saber que entraria no paraíso, ao saber que receberia o perdão daquele que era rei, daquele que veio salvar, daquele que tem o poder de perdoar. Ele estava ali, morrendo pelo pecado da humanidade.
está ali morrendo para salvar toda a humanidade, face da terra. Assim foi o que fez o Salvador Jesus Cristo, todos nós. Agora, enquanto outro blasfemava desesperadamente, mencionando ao seu Jesus, aquele ladrão estava esperando ansiosamente a sua entrada no reino celeste, no paraíso, como havia prometido o Senhor. Ali tinha homens que se achavam muito santos, um exemplo dos fariseus, um exemplo dos sacerdotes, de Caifás e tantos outros, mas não tiveram o privilégio de reconhecer os seus pecados, de reconhecer que eram meros homens pecadores miseráveis que necessitavam de um perdão, de reconhecer a autoridade e o senhorio de Jesus. Por estar movido pela ganância, pelo poder da época, a força de Roma, e preferiram matar Jesus. Preferiram escolher um ladrão Barrabás em lugar de Jesus. Preferiram se entregar aos caprichos de Roma do que atender o chamado do Salvador, do que aceitar Jesus como seu rei. Realmente era rei. A ganância no coração do fariseu fez com que levasse à morte aquele que era justo, aquele que não tinha cometido nenhum pecado, aquele que só fazia o bem, pregava o amor, a paz e a justiça. Aquele que por onde passava, arrastara a multidão, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, curando o enfermo, limpando todos os pecados, expulsando fora os demônios, lepras eram curadas, todos eram curados, cegos via, mudo falava, coxo andava, toda espécie de milagre ele fazia. Estavam mortos, agora estavam morrendo, padecendo em uma cruz, por causa do pecado da humanidade. Ele que era santo, que não merecia morrer, agora estava morrendo. Estava se vaindo em sangue naquele madeiro, entregando-os na cruz, se fazendo fraco, para depois ser forte, para ressuscitar ao terceiro dia. Para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você alcançasse a graça do perdão. Assim, meu amado irmão, naquele dia no Gólgota, Jesus pagou um alto preço por você e por mim, quando derramou o seu sangue glorioso, quando derramou o seu sangue carmesim, quando nos limpou, quando nos tirou da maldição da lei e da maldição eterna da morte, porque nós estávamos condenados a morrer, a passar a eternidade nas trevas. Mas ao morrer Jesus e ao ressuscitar, nos comprou da morte, nos tirou da garra do adversário, as prisões eternas. Agora nós somos e fazemos parte de um Cristo ressuscitado, de um rei sobre rei, de um mais poderoso, que triunfou sobre a morte e o inferno, que venceu os aguilhões da morte, que envergonhou todo o reino infernal. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós possamos reconhecer que somos pecadores, que nós possamos fazer igual aquele ladrão da cruz, reconhecer que nada somos, que necessitamos do perdão, da graça de um Deus vivo, a graça do seu Filho Jesus, para entrarmos no paraíso, para entrarmos no céu de glória, como Ele prometeu. Essa é a esperança de todo crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é ficarmos aqui, porque aqui somos peregrinos, esse mundo não nos pertence. Nós não viemos para ficar aqui, não. Nós viemos para cumprir uma missão da qual nos deu o Senhor. A missão é essa, de pregar o seu evangelho, de resgatar as almas do reino das trevas, de tirar as almas do fogo do arte, através da palavra do Senhor Jesus, pregando o santo evangelho, levando o alimento para que famintam, levando a luz para os que estão nas trevas, levando a liberdade para os que estão cativos nas prisões espiritual e física, preso nos seus pensamentos maléficos, preso no seu coração cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de angústia, cheio de raiva, de iniquidade, presos e precisam ser libertos pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue do Salvador Jesus. E é nós que temos que levar até esses homens e essas mulheres
que necessitam ouvir a poderosa palavra do Senhor. E necessitam encontrar o caminho da paz, a justiça e o amor e o perdão que só tem para dar Jesus Cristo. E precisa conhecer a verdadeira verdade que é Jesus Cristo, que liberta o homem de todo o pecado e o leva para o céu. Assim como aquele ladrão da cruz teve a capacidade de reconhecer esse pecado, que a humanidade de hoje reconheça que são pecadores, que necessita ter o um encontro com Deus, necessita ter um encontro com Jesus, necessita lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, e entregar para eles as suas vidas. Sim, entregar as suas vidas nas mãos daquele que é santo, daquele que é poderoso, daquele que está de braços abertos para nos receber na glória. Sim, temos que lutar pela nossa salvação. Temos que nos apartar do pecado, do mundo de engano, do mundo de trevas, do mundo de dor, do mundo sem sabor, do mundo que quer nos conquistar com as suas bandejas cheias de pecado, cheias de imundícies e guloseimas pecaminosas, vendendo para a alma. Porque é isso que o mundo tem a oferecer para nós: morte, morte na panela, morte da alma e do corpo, morte e mais morte, trevas e mais trevas. Mas Jesus tinha a nos oferecer luz, vida, eternidade, paz, gozo e alegria sem fim, lá no seu reino celeste. Assim, meu amado irmão, meu amado irmão, deixe que o homem se mau caminho e se converta em seus pecados, se arrependa de todo o coração e peça perdão a um Deus vivo. Peça perdão ao seu Jesus, porque Ele está pronto a perdoar a você que se arrepende, a você que não suporta mais ver nessa vida de pecado, sendo humilhado, escravizado pelo pecado, sendo capaz do adversário, fazendo a vontade do inimigo e desfazendo a vontade do nosso Deus, enterrecendo o coração do Senhor e ao Espírito Santo. Se humilha nos pés do Senhor. Pede hoje perdão a Ele. Diz: Senhor, pequei contra o Senhor. Pequei contra ti, ó Deus. Não necessito do teu perdão. E preciso chamar de teu filho quando o teu perdão me alcançar. Porque Ele está pronto para te ouvir, para te perdoar. Assim, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. Mas lembre, Ele é um Deus que é fogo consumidor. E você precisa se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus como seu Salvador, para fazer parte da família do Rei Jesus, para fazer parte do Reino da Glória, para fazer parte do Reino Eterno. Vamos juntos caminhar em direção ao Reino Celeste, em direção daquele que é o nosso Príncipe da Paz, aquele que é luz do mundo, aquele que é a luz para aqueles que estão na escuridão, verdade para os que estão na mentira, liberdade para os que estão presos, cativos do pecado e do adversário. Jesus, essa libertação, liberdade que nos oferece através do seu perdão, através do sacrifício vigário na cruz do Calvário, no Gólgota, no Monte Caveira, o Monte da Vergonha. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar e estar conosco todos os dias, estendendo as suas potentes mãos e guardando a você e a mim, um servo desse mesmo Deus poderoso, criador da terra. Louvado seja o nome santo daquele que vive e reina para sempre. Lembre-se, Jesus está voltando e não tarda em chegar. E prepara, ó Israel, para te encontrar com o Senhor seu Deus. Essa é a nossa esperança. Nos encontrar com o Senhor na glória, ou nas alturas, quando as trombetas soarem, e Ele vem buscar a sua igreja amada. E para isso devemos estar limpos, lavados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, o nosso Salvador. Shalom Adonai, Baruch Adonai, ou Baruch Adonai. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube notifique assim que eu colocar novo vídeo. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus irmãos e com seus amigos. Vamos juntos evangelizar e levar a palavra do Senhor para todos aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus te ama, Ele quer te bem, Ele quer te salvar e levar para o paraíso. Que as palmas louvem nesse nome de Jesus Cristo. Shalom Adonai.